E agora eles vão prender os parlamentares que foram aos Estados Unidos denunciar essa ditadura socialista comunista e cancelar os passaportes deles e aplicarem medidas cautelares. É isso que vocês precisam saber nesse vídeo, tá? E tem mais. Uma patriota conservadora dá aquela enquadrada na petezaiada e eles ficaram sem chão, viu? Por essa eles não esperavam, viu? E olha só, sou um paralelepípedo no sapato da esquerda, diz Bolsonaro. Patriotas, peço a todos que curta, comenta, compartilha esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O ex-presidente discursou um evento de pré-candidatura de Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. E veja o que Bolsonaro disse. Olha só. A Nicarágua prende os opositores. No Brasil, prisioneiro é detido por quê? Primeiro, porque eu me reuni com embaixadores. Que é competência privativa do presidente da República, dá o gesto. Eu não me reuni com traficantes de uma comunidade por aí. A segunda ilegitimidade, porque no colégio do 10 de setembro, tinha ao meu lado um empresário, um homem que paga alguns bilhões por ano de imposto. Queria que eu botasse do meu lado quem? A dama do tráfico? O que eu acredito, pelo que conheço do Ramagem, pela sua Polícia Federal, sendo essa... A petezaiada está sem moral até de vaiar os conservadores, viu? Gente, olha só. Cíntia Chagas responde com elegância aos ataques de esquerdistas enquanto tentava palestrar. Com elegância, olha só, gente. Há um grupo minoritário ali no fundo que prega a democracia. Todavia, esse grupo está retirando o direito de todas vocês assistirem à minha palestra, de modo que a democracia evocada por esse grupo e a sororidade não passam de pseudo-democracia e pseudo-sororidade. Acabou com eles. Hora do show. Melhor do Elton John, hein? O que está acontecendo, patriotas? O que está acontecendo é que a direita está avançando no mundo. Não é no Brasil, não, no mundo. E quem disse isso não foi eu. Foi nada mais, nada menos do que José Dirceu. É aquele homem que aprendeu táticas de guerrilha lá em Cuba e agora quer voltar para a política. O Brasil não é para amadores. Tá? Ele disse que a direita está avançando, né, no mundo e também no Brasil. E ele disse que nesse ano de 2024 a esquerda não tem vez no Brasil, que a maioria da população esmagadora é conservadora. Tanto isso nós estamos vendo aí, ó. Onde o Bolsonaro passa, ele é ovacionado, carregado nos braços. Aonde ele passa, eu estou falando aonde, não importa se é o antigo reduto da petezaiada dos comunas no Nordeste, não importa. Lula tá chegando de helicóptero.
Em algumas cidades, porque ele não pode andar nas ruas, ele não pode abrir o vidro do carro para falar assim, alô pessoal, ele não pode fazer aquilo que o presidente Bolsonaro fazia, recebia todo dia de manhã cedo na alvorada lá, antes dele ir para o trabalho, né, fazer as suas coisas em prol da sociedade brasileira, tinha milhares de brasileiros todos os dias, de manhã cedo, de tarde e à noite, lá na porta da casa do presidente Bolsonaro em Brasília. Lula não tem isso, nem se ele pagar. Não tem moral nas redes sociais, não tem moral nas ruas, não tem moral nem com os países internacionais. Tá quebrando a diplomacia, tá quebrando os vínculos, né, que o Brasil tinha com... Agora vocês vão saber se eles vão aplicar qualquer tipo de medidas cautelares contra aqueles parlamentares que foram aos Estados Unidos denunciar eles para aqueles parlamentares norte-americanos. Primeiramente, vamos começar aqui com Alan dos Santos para vocês entenderem o cenário que o Brasil vai viver daqui para frente. Mais uma vitória do jornalista Alan dos Santos está próxima, tá? Eles tentaram fazer de tudo contra o Alan dos Santos. O ministro AM fez o primeiro pedido que foi solenemente ignorado pela Interpol. Não satisfeitos durante a gestão Dino no Ministério da Justiça, o pedido foi renovado e enviado a uma delegação ministerial para articular pessoalmente a extradição do jornalista. Ouviram o que não queriam. Mesmo apresentando um vídeo com as falas de Alan dos Santos, os funcionários dos Estados Unidos, gestão Biden, gestão democrata, que apoia e colocou Lula no poder, foram de uma clareza impossível de ser mais contundente. São só palavras. A liberdade de opinião nos Estados Unidos não é criminalizada. Respondeu, os funcionários do Biden. Portanto, não há justificativa para extradição. A camaralha se deu por satisfeita, enfiou a viola no saco e foi pensar em outras estratégias depois desses 2 fracassos vexaminosos. Não, planejaram triplicar a aposta, acusando Alan dos Santos de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, o que já foi completamente desmoralizado pelo próprio Alan na CPI das fake news, quando demonstrou que o Terça Livre recebia centavos de ADS do YouTube. Será um triplo vexame. Gente, então eles estão usando os órgãos públicos para perseguir e punir os seus opositores. Mas só que eles não contavam com a Constituição lá nos Estados Unidos, que não pode ser vilipendiada como ela está sendo no Brasil. Eles não contavam. Mesmo, sendo o presidente Joe Biden e os democratas no poder. Porque eles sabem muito bem, se eles passarem por cima da Constituição norte-americana, eles poderão ver o sol nascer quadrado. E foi por isso que eles disseram não para Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, que tentou trazer Alan dos Santos de volta para o Brasil. Agora vamos falar daqueles patriotas conservadores parlamentares que fizeram denúncia lá no Capitólio a respeito dessa ditadura sem precedente que está em andamento implantada aqui no Brasil. Eles vão prender esses parlamentares, eles vão aplicar medidas cautelares contra Gustavo Gaia, o Van Hatter e o Zé Trovão e vários outros parlamentares? Não. E por que eles não vão fazer isso? Porque tudo que eles fazerem agora vai ser usado contra eles mesmos. Então, para aquelas pessoas que têm um pingo de inteligência, um pingo de raciocínio, que coloca o cérebro para funcionar, eles já estão vendo que tudo que eles fazerem contra a ala conservadora no Brasil será usado contra eles em um futuro próximo. Porque eles pensavam que estava fazendo uma coisa perfeita. A imprensa do lado deles, eles usando a Constituição, interpretando as leis ao seu bel prazer e para uma minoria daqueles que voltaram à cena do crime. E o mundo lá fora não estava sabendo, porque a imprensa brasileira não estava divulgando os 2 lados da moeda. Então, para ele estava tudo perfeito. Igual José Dirceu disse, com 3 mandatos, o PT vai realizar tudo aquilo que queria realizar no Brasil, contra o Brasil e contra a Constituição. Mas só que eles não contavam com o parlamento norte-americano. E olha só, o presidente da Câmara dos Deputados dos Direitos Humanos, Schmidt, ele deixou bem claro, eu vou ficar de olho na saída desses parlamentares brasileiros, como Gustavo Gaia, o Van Hatter, o Zé Trovão, a Bia Kiss e vários outros que estiveram lá, a chegada deles no Brasil. E se alguém tentar fazer alguma coisa contra esses parlamentares, porque denunciaram essa ditadura que está sendo implantada a passos largos no Brasil, eu vou tomar providências e não ficará pedra sobre pedra. Vocês viram. Até o jornalista Paulo Figueiredo falou a respeito disso. Gustavo Gaia também falou a respeito disso. E aí, a pergunta que não quer se calar. Gustavo Gaia já está no Brasil. Esses parlamentares todos já estão no Brasil. A Polícia Federal estava lá no aeroporto para aplicar medidas cautelares contra eles, cancelar os passaportes deles, mandarem prender eles porque eles se levantaram contra o Supremo, contra os guardiões da Constituição brasileira. Não. E por que eles não fizeram isso? Porque eles sabem muito bem, tudo que eles fizerem contra os parlamentares brasileiros e a ala conservadora vai piorar só para o lado deles.
Essas provas agora serão usadas contra eles mesmos em um futuro próximo. Mas como assim, gente? Como assim? Vocês viram aquele vídeo que circulou nas redes sociais, aonde um ministro, né, que julgou e condenou e transformou Bolsonaro por 8 anos inelegível? Aquele filho daquele ministro, só o que ele estava carregando no seu corpo dava mais de 3 milhões de reais, fora o filho dele e a mulher dele. Somando tudo, dava mais de 5 milhões. Era relógio, Rolex, tênis de luxo, calça de luxo, bracelete de luxo, colar de luxo, daquele ministro. Que Lula deu tapinha na cara dele. Vocês se lembram? Pois é. Então, eles estão vendo que o parlamento norte-americano vai criar uma lei específica para punir essas pessoas que estão vilipendiando a Constituição brasileira. E esse projeto já está em andamento lá. O Paulo Figueiredo já mostrou o escopo. E não é só isso, não. Caso se eles tentam aplicar qualquer tipo de punições contra a ala conservadora agora, como eles estavam aplicando, esse projeto poderá ser acelerado para ser aprovado o mais rápido possível para ser aplicado contra essas pessoas que estão passando por cima da Constituição. Então agora, a partir de agora, eles vão tentar amenizar os problemas que eles pensavam que ia usar contra a ala conservadora para cessar o avanço, vai ser usado contra eles agora. E se eles se insistir nesse erro, as consequências poderão vir contra eles sem precedente. E como assim? É porque essas pessoas têm muito investimento lá nos Estados Unidos. É a terra do tio Sam. Capitalismo. Eles querem socialismo para o Brasil, para a população brasileira, mas eles querem viver no capitalismo, investir nos Estados Unidos. Igual o filho daquele ministro lá, né? Um banco ambulante, né? Carregando não sei quantos milhões de reais nos seus corpos, né? Os familiares dele. Todos os bens daquelas pessoas, depois que esse projeto for aprovado e for confirmado que o que está acontecendo no Brasil é verdadeiramente verídico, todos os bens deles serão sequestrados. Todos os bens. Eles serão impedidos de entrar nos Estados Unidos, melhor dizendo, se eles forem para os Estados Unidos, eles poderão ser até presos. Não só nos Estados Unidos, como aqueles países que fazem aliança com os Estados Unidos. Então, da semana passada até agora, o que nós vimos foi o STF recuar, através de 2 decisões, que foi soltar aquele serralheiro, que é morador de rua lá em Brasília. A maioria deles, pela primeira vez, votou para a soltura daquele rapaz, alegando que ele era inocente. Primeiro eles prendem, para depois investigar, pegar provas, para depois saber se ele é culpado ou inocente. Não tem processo legal, não tem só pesca probatória. E o tempo deles está acabando, porque depois de novembro, Trump poderá ser um novo presidente dos Estados Unidos e ele disse que o Brasil é um assunto pessoal. E depois de novembro, no Senado, a maioria vai ser da ala do Trump. Deu para vocês entenderem? Então agora, nesse exato momento, eles estão tentando amenizar tudo aquilo que eles fizeram contra a Constituição, contra a ala, né, conservadora, a maioria da população brasileira de bem, para que eles não sofram retaliações internacionalmente. É por isso que eles não mandaram prender esses parlamentares que foram denunciar eles. É por isso que eles não mandaram cancelar os passaportes deles. É por isso que eles não mandaram aplicar medidas cautelares. Porque até o Zé Trovão estava lá. Até o Zé Trovão. O Zé Trovão até hoje tem medidas cautelares. O Zé Trovão ele não pode ir nas redes sociais falar alguma coisa. E ele estava lá nos Estados Unidos. Era um que era para ser atingido através das medidas e retaliações deles de novo. Mas não fizeram isso porque eles sabem. Tudo que eles fazerem contra esses parlamentares será usado contra eles.